Ok, pessoal, mais uma noite com vocês. Graças a Deus, né? Porque Ele nos dá essa oportunidade. E a gente vai estar hoje resolvendo a continuação da resolução da ficha de exercícios sobre expressões numéricas com reais, tá certo? Então, eu vou resolver o que ficou faltando da ficha. Qualquer dúvida, você pode perguntar, questionar, que a gente vai voltando e vai observando, tá? Então, tá aí na tela a ficha, as questões extras que eu coloquei para vocês no Zap, no grupo do Zap. Eu coloquei aí da letra A à letra I, e aí eu estou colocando agora para a gente visualizar. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Sim. Sim, né? Beleza. Então, porque eu não estou vendo aqui na minha outra tela, eu estou com duas telas e eu não estou vendo a ficha. Mas se vocês estão vendo, vamos embora. Então, veja só, eu coloquei da letra A até a J, eu acho, algumas questões a mais da ficha, porque eu achei que ficou faltando isso na ficha. Vocês treinarem antes com questões mais simples para poder chegar lá nas questões de vestibulares. E aí eu coloquei durante a semana para vocês e está aí, certo? Eu escolhi algumas, né, para a gente resolver agora. Então, resolva cada expressão abaixo. Como eu já tinha resolvido antes a letra C, a letra D, a letra I, no outro vídeo, eu coloquei agora a letra H. Então, veja uma expressão bem organizada, né, bem bonitinha, que ele coloca na tela para a gente resolver. E ele pergunta qual é o valor mais simples dessa expressão. Você vai ter que pensar naquela sigla, PENDAS, que me perguntaram, ô professor, antes de P, de B e D, não se coloca, não se escreve aqui o N, né? Antes de D não se escreve o N. E por que você está colocando o N? É porque isso aqui não é uma palavra com sentido na língua portuguesa. É só para a gente decorar, é chamado de acróstico isso. É só para a gente decorar, é uma maneira de decorar, certo? Então, veja. Aqui eu tenho, ó, primeiro eu devo resolver os parênteses. Primeiro eu devo resolver os parênteses. Dando prioridade, no caso, aos expoentes, às multiplicações e divisões, antes de adição e subtração. Então, eu vou resolver isso aqui, seguindo essa ordem, essa nomenclatura aqui. Para resolver essa expressão numérica aqui, eu vou, seguindo a orientação, repetir aqui o colchete, ó, o menos 1, o mais, e vou resolver essa parte de dentro aqui. Eu gosto de apontar. Resolver essa parte de dentro aqui, ó. 2 ao quadrado menos 5 vezes 6. 2 ao quadrado menos 5 vezes 6. Vou resolver isso. Como é que você vai resolver primeiro essa parte, professor? Vou resolver o expoente aqui, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, a gente sabe, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E 5 vezes 6 é uma multiplicação, 5 vezes 6 dá 30. Aí, nesse caso, ainda eu tenho um parênteses para resolver, que é essa parte aqui. Eu estou resolvendo os parênteses, expoente, multiplicação e divisão. Então, eu vou resolver essa parte aqui, ó. Menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2, sinais diferentes. Eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. 5 tirando 2 dá 3. O maior número é 5, o sinal dele é menos. E mais um que ficou lá no final. Percebam um detalhe importantíssimo. Perceba que os parênteses é até o 2, não é? Não entra o 1, ó, na jogada. Por quê? Algum aluno pode pensar que vai ter que resolver tudo isso aqui. E se resolver tudo isso aqui com 1, vai dar errado. Por quê? Antes da multiplicação, eu primeiro, antes de somar e subtrair, eu devo multiplicar e dividir. Então, essa divisão ela vai vir antes de soma. Ela vai estar aqui antes da soma. Nesse caso, continuando aqui a expressão, eu tenho menos 1
Eu tenho 4 menos 30, sinais diferentes subtrai, vai dar menos 26. Subtrai dá o sinal do maior número é 30, aí fica menos 26. Dividido, tudo isso, ó, dividido por menos 3. Dividido por menos 3. Aí, menos 3 eu vou colocar aqui. Mais 1. Resolvendo o cochete, porque primeiro eu resolvo os parênteses. Parênteses, cochetes. Então, eu vou resolver primeiro essa parte aqui de dentro. Menos 26 com menos 1, os sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. Menos 26 com menos 1 dá menos 27. Ô, professor, e esse mais daqui? É porque eu fiz jogo de sinais, ó. Mais com menos dá menos. Por isso fica menos 1 com menos 26, dá menos 27. Dividido por menos 3. E o resultado eu somo com 1. Então, eu vou, antes de adição e subtração, eu devo multiplicar e dividir. Por isso, eu vou fazer essa divisão antes de somar. Vou dividir aqui menos 27 por menos 3. Menos 27 por menos 3 vai dar 9 positivo. Como é que eu sei? Menos com menos dá mais. E 27 por 3 dá 9. Aí, mais 9 mais 1 é igual a mais 10. Esse é o resultado. Professor, eu poderia simplesmente colocar 10? Pode. Porque mais 10 é a mesma coisa que 10. Não altera o resultado. Então, aí está a minha resolução dessa expressão monstruosa, mas que é fácil se você seguir a ordem dessa sigla aí, PENDAS. Você seguir a ordem, você resolve qualquer uma. Então, aqui eu coloquei a letra H, porque eu já tinha feito algumas outras. Tá certo até aí, minha gente? Sim ou não? Veja aí. Na dúvida eu falo. Isso, sim, 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 beleza. Se você entendeu de verdade, essa outra aqui vai ser ainda mais fácil. Olha, a letra, deixa eu ver qual foi a letra que eu coloquei. A letra J. Só tem tamanho, tá vendo? Grande. Você olha assim, um aluno que não se prepara, que não estuda, ele ia olhar para isso aí, ele não ia fazer, não. Ia nada. Ele poderia Ia até logo se chutar. assustar. Olha, não, veja, ele pode até chutar e acertar, porque tem um fator sorte, mas não é na sorte que a pessoa é aprovada, porque os matemáticos da banca examinadora, eles fazem o gabarito, as alternativas, ser de uma maneira que o cara chutar toda a prova ele não passe. Então, se alguém disser assim, não passou no chute, é mentira. No mínimo, o cara sabia alguma coisa. Não pode chutar e acertar todas. Não é Mega Sena, né? Esses jogos que tem por aí, não é. Ou o cara sabe ou não sabe. Ah, mas fulano acertou aquela questão no chute. Eu acredito. Mas ele não pode acertar as O 10. professor tá travando tudo. Oi? Oi? Foquei, Igor? Alguém tá me ouvindo aí, minha gente? Sim. Sim, né? Alguém falou, mas não, eu não escutei. Beleza, estou voltando aqui então para a tela. Aí aqui, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou resolver através daquela sigla que a gente está repetindo várias vezes. PENDAS, vou resolver através disso. Primeiro eu vou resolver os parênteses. Então aqui eu vou olhar os parênteses. Tudo que tiver parênteses eu vou resolver. Tudo. Então eu vou resolver. Depois eu vou pensar nos expoentes, na multiplicação e divisão, antes de somar e subtrair. Então, aquilo que não der para resolver, a gente só repete. Então, eu vou repetir aqui as chaves. Ela é um pouquinho grande, mas só tem tamanho. Ó, 8 vezes 4, 8 vezes 4 eu posso resolver. 8 vezes 4 dá 32. Mais 3 dividido por 7. Deixa aí, depois a gente volta. Aqui agora, 3
mais 15 dividido por 5. Quanto é 15 dividido por 5? 15 dividido por 5 vai ser 3. Aí, vezes 3, fez colchete, vezes 2. Aí, menos, resolvendo o que está aqui dentro, 19 menos 7. Sinais diferentes, subtrai, ó, 19 tirando 7 dá 12. Dividido por 6. Vezes 2. Mais 12. Percebeu que eu só fiz repetir aquilo que eu não usei? Eu só fiz repetir aquilo que eu não usei. Agora eu vou resolver de novo o que está dentro do parênteses que eu não tinha feito antes. E já vou aproveitando para fazer algumas continhas que der para fazer nessa representação aqui dentro dos colchetes, tá certo? Então, aqui, eu vou repetir as chaves, vou repetir o colchete. Aí, 32 mais 3 dá 35. Dividido por 7. Tá travando aí, Igor? Tá travando. O Igor tá dizendo, vou terminar isso aqui para a gente ver. Mais 3 mais 3 dá 6 vezes 3. Certo? Ó, 3 mais 3 dá 6. Aí, vezes 3, tá aqui. Vezes 2, menos 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, minha gente, dá para fazer. 12 dividido por 6. Oi? É 2, né? É 2, exatamente. 12 dividido por 6 dá 2. Eu boto aqui, ó. Percebeu que eu não fiz questão com esse 2 na frente, eu repeti, porque ele aqui vai fazer uma multiplicação depois. Aí aqui, vezes 2, fora das chaves, mais 12. De novo, repete aqui as chaves, o colchete. Aí, aqui você já tem, ó, olha a regra. Multiplicação e divisão antes de somar e subtrair. Antes da adição e subtração. Então, eu vou dividir aqui, ó, 35 por 7. Eu vou dividir 35 por 7. E depois eu vou multiplicar 6 vezes 3. 35 dividido por 7 vai ser 5. E 6 vezes 3 vai dar 18. Certo? Aí aqui, vezes 2, menos 2. Cuidado para não ser tentado e dizer 2 menos 2 dá 0. Não pode. Lembre-se que você vai multiplicar antes de somar e subtrair. Vezes 2 lá fora, mais 12. Aí aqui, 5 mais 18. 5 mais 18 dá 23. Vezes 2, menos 2. Vezes 2, mais 12. Estamos concluindo. Eu vou multiplicar antes de somar e subtrair. Então, eu multiplico esse cara para depois subtrair com 2. Ó, 23 vezes 2 vai dar 46. Menos 2. Vezes 2, mais 12. 46 menos 2 dá 44. Vezes 2, mais 12. Tá vendo que seguindo a ordem não tem como dar errado. 44 vezes 2 dá 88, mais 12. Agora sim eu posso somar. 88 mais 12 vai ser 100. Terminou a conta aqui, ó. Esse é o resultado final. Esse é o resultado final. Então, minha gente, até aí, beleza. Caio, Igor disseram que estava travando. Melhorou aí, minha gente. Às vezes a internet não é a minha, é a de vocês. Às vezes é a minha. Enfim, né? Beleza, eu vou mostrar tudo. Vou mostrar tudo de novo, tá certo? Para você ver aqui como se faz esse negócio. Um pouquinho mais rápido, porque já foi gravado, mas eu vou mostrar tudo de novo. A ideia é parênteses e expoente, multiplicação e divisão antes de adição e subtração. Então, eu vou resolver essa parte aqui de dentro. Ó. 8 vezes 4, 32, mais 3. Aí, 8 vezes 4, 32, mais 3 de repetir. Dividido por 7 e repetir. O mais também, o 3 também. Aí eu fiz essa divisão. Por que eu tenho que fazer a divisão antes da adição e subtração? Porque eu estou seguindo a ordem.
eu multiplico e divido antes da adição e subtração. Por isso eu dividi aqui, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Aí esse 3 repetir. Vezes 3, vezes 2. 19 menos 7, 12, dividido por 6. Vezes 2 mais 12. Percebeu? Aquilo que não usou, repetiu. É bem gostosinho. Isso depois que você pega a manha, não tem mais segredo, não. Ó, soma aqui dentro do parênteses. 32 mais 3, 35. Dividido por 7. Aí 3 mais 3 dá 6, vezes 3. Aí repete o 2. O menos 12 dividido por 6 dá menos 2. O 2 repetir e o 12 também. 35 dividido por 7 dá 5. E 6 vezes 3 dá 18. Que someia. 5 mais 18 dá 23. Aí vezes 2, menos 2, vezes 2, mais 12. 23 vezes 2, 46, menos 2. 46 menos 2, 44. Aí multiplicado por 2, que é esse 2 de fora, dá 88. E somado com 12. Percebeu que até a lógica que a gente vai seguindo vai funcionando, né? Vai ficando perfeito, assim, a ideia da leitura da esquerda para a direita. Então é isso. Não tem segredo. É fazer como a gente lê em português, né? Resolva cada expressão abaixo, a gente lê da esquerda para a direita. A mesma coisa, uma expressão numérica. Você vai fazendo da esquerda para a direita, prestando atenção nisso. Expoente, multiplicação e divisão, antes de adicionar e subtrair. Então, Pendas veio para nos ajudar, tá certo? E agora sim, depois de ter resolvido essas questões, eu aponto para vocês aquelas que a gente não fez ainda, que não está resolvida, da ficha, que alguns de vocês já começaram a resolver e outros ainda vão fazer. Mas é bom que faça de verdade. Pega a ficha, mesmo sabendo aqui como foi que a gente procedeu. Tente fazer sozinho, viu? Tente fazer de verdade. Então, você vai fazer o que aqui? Seguindo a ordem, Pendas. Pendas. Primeiros parênteses. Expoentes, multiplicação e divisão, antes de adição e subtração. Então, olhando essa ordem aqui, eu vou resolver essa divisão primeiro, ó. Porque multiplicação e divisão, ela vem primeiro. Ó, também vou dividir aqui. Vou fazer essa divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Menos com mais dá menos. Agora aqui, ó. Repete esse menos aqui do meio, repete ele. E divide. 18 dividido por 6 dá 3. Mais com menos na divisão dá menos. Eita, professor, mas tem um menos na frente. Aí eu coloco aqui entre parênteses. Não é isso, Igor? Coloco entre parênteses para separar um sinal do outro. Aí repete o menos 5. O menos com menos dá mais. Repete o 3. Menos 5 mais 3, sinais diferentes subtrai. E dá o sinal do maior número em módulo. 5 tirando 3 dá 2. O maior número é 5, o sinal dele é menos. A resposta é menos 2. Olha aqui. Muito simples, é ou não é? Digam aí. É simples. Chega um momento que isso é muito fácil. Chega um momento que isso fica fácil. Então, veja agora a outra questão. Oxe, vai dar tempo demais de terminar, menino? Já estou na questão 2. A questão 2. Como é a questão 2? A questão 2, ela também diz o seguinte, foi de uma questão do Senai, e ela diz o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui ela diz o seguinte, efetuando-se, aí me deu essa expressão aqui, também um pouquinho grande, confesso, obtém-se o quê? Depois que eu resolver isso, eu vou obter o quê? Veja só. Primeiro, eu já sei que eu preciso pensar lá naquela expressão, né? Olha o Paulo chegando aí. Deixa eu botar logo aqui. Então, pensando na nomenclatura, ó, pendas. Eu vou resolver o que tiver primeiro como parênteses ou colchetes e chaves, dando prioridade aos expoentes. Não tem nenhum expoente.
Mas eu tenho aí multiplicação e divisão. Então, eu vou pensar na multiplicação e divisão antes de tudo. Repete o menos 10, que eu não estou mexendo com ele. E vou fazer essa multiplicação de 1,2 vezes 5. 1,2 vezes 5, minha gente, dá 6. E faço o jogo de sinais, ó. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 6. E, professor, como é que o senhor sabe que 1,2 vezes 5 dá 6? Olha aí. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Uma casa decimal, uma vírgula. 6, está aqui. Agora aqui embaixo. 0,8 vezes 5, vem primeiro. 0,8 vezes 5. Aí eu faço a multiplicação. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 0, 0, com 4, 4. Uma casa decimal, uma casa para cá. Por isso a gente estudou números decimais, fração, lá atrás, porque ia precisar, né? Vai precisar. Menos 2 repete, que ninguém mexeu com ele. Agora eu vou ter menos 10 mais 6, menos 10 mais 6, sinais diferentes. Eu subtraio e dou o sinal do maior número. Vai ficar quanto lá? Menos 10 mais 6, vai dar quanto? Menos 4. Menos 4, exatamente. Sobre 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2 positivo, não é? 2 positivo. Por que 2 positivo? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior número. Em módulo. Aí eu vou fazer a subtração. 4 tirando 2 dá 2. O maior número aqui é o 4, o sinal dele é positivo. Por isso fica mais 2 aqui. E aí eu tenho uma divisão para fazer, que é 4 dividido por 2, que dá 2. Menos com mais dá menos. Esse é o resultado. Menos 2, que é a letra D. Tá vendo, minha gente? Olha, sinceramente, eu não acho que vai cair expressão numérica na avaliação do IFPE, pelas últimas análises que eu e Davidson fizemos. Não vai cair. Porém, dentro de outros conceitos, você vai precisar de tudo isso. Ô, Eduardo, e por que a gente está estudando se não vai cair na avaliação? É porque é um tema, é base para estruturar toda a matemática que vocês precisam. Aí pode ser, né, que eu queime a língua e caia uma expressão dessa, né? Você sabe resolver. E se eu não ver? E se eu não estudar e cair? Aí vocês depois vão me culpar, dizer, poxa, Eduardo, tu nem viste aquele assunto. Por isso a gente precisa ver enquanto preparatório. Mas analisando as últimas provas, não tem nenhuma expressão aritmética. É até difícil quando eu vou selecionar questões para vocês no simulado. Eu tenho que pegar questões muito antigas, porque essas últimas 6 provas não caíram. Entendesse? Mas cai assim, por exemplo, a expressão algébrica, que vai conter, dentro da expressão algébrica, o valor numérico daquela expressão. Aí você vai resolver expressões aritméticas. Por isso é preciso, no todo, a gente estar observando, né? Com cautela, com cautela. Mas é isso, é fácil, não tem mistério. Olha a outra questão que eu preparei aqui. O valor da expressão numérica, aí ele me dá potência, multiplicações. Veja aí, quantas coisas. Como é que eu vou resolver isso, meu Deus do céu? O aluno que não estuda diria. Você que está estudando, está se preparando, é bem simples. Vai pensar na sigla, que nunca mais aqui ninguém vai esquecer. PENDAS. P de parênteses. E de expoente. E pense também em raiz. M de multiplicação. D de divisão. A de adição e S de subtração. Então, eu vou resolver os parênteses e os expoentes. Olhando aqui, eu tenho esse parênteses aqui para resolver. Ó. E eu tenho esse expoente também. Então, menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16. Então, eu boto aqui, ó, 16. Coloco aqui, 16. Aí, mais, resolvendo esse parênteses. 3 menos 5, dá quanto, minha gente? 3 menos 5. Me ajude aí. Menos 2. Menos 2, exatamente. Eu boto entre parênteses aqui, ó, menos 2. Aí, vezes, esse vezes aqui é um pontinho representado assim também. Um cara chamado Vieté, ele fez essa nomenclatura. Que nome estranho, né? História da matemática.
VET. Aí ele trocou o vezes pelo pontinho. Por isso a gente pode usar hoje na multiplicação o pontinho. Aí, menos 2 elevado a 3. Com muita calma, nessa hora, o cara resolve isso aqui. Ó. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos dá menos. Então, é menos 8, menos 8. A resolução de menos 2 a terceira. Mais 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Cuidado para não fazer 3 vezes 2. É 3 vezes 3, 9. Menos, e resolve o menos 2 a quarta. Cuidado para não fazer menos com menos aqui, ó. Menos com menos nada. É menos da expressão e resolver a potência, o expoente, como manda Pendas. Menos 2 a quarta dá 16 positivo. Se o cara fizer jogo de sinais menos com menos, ele vai botar mais aqui, ó. Aí ele vai errar. Tá entendendo a lógica que eu tô querendo dizer? Você não vai usar o mais, você vai usar o menos da expressão e vai resolver o menos 2 a quarta, que dá 16 positivo. Por isso eu coloco ele limpo aqui, ó. Aí fica menos 16 por conta do menos da expressão. Agora é só fazer o restinho da conta. Eu vou multiplicar e dividir antes de adicionar e subtrair. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes 8 dá 16. Menos com menos dá mais. O mais 9 repete. E o menos 16 também. Aí, menos 16 mais 16 dá 0. E 9 menos 16 dá menos 7. Aí, 0 menos 7 é menos 7. Olha a resposta. Que coisa linda. Menos 7. E tem aqui o mais 7, ó, que o cara certamente poderia achar se botasse um sinal positivo em algum lugar por aí. Então, a resposta é menos 7. Menos 7. Minha gente, até aí, tá tudo certinho. Diga aí, diga. Se não, pode dizer também que a gente vai sanando aí as dificuldades de vocês, tá certo? Pode falar. Pode falar. Não há problema. Se não entender, diga. Eu quero que entenda. Não é, Brenda? Brenda, tá entendendo, Brenda? Sim ou não, Brenda? Sim, Radassa disse, Brenda também. Olha, quem mais? Deixa eu ver uma pessoa aqui de surpresa. Tan, 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 tan. Vamos lá, Emily. Você está compreendendo, Emily? Emily Damásio. Ellen tá caladinha, não fala nada, né, Ellen? Tá doida pelo simulado que ela quer tomar o chocolate lá de William. Mas o William disse, Ellen, que você não consegue mais, não. E sabe o que é bom? Que tá chegando gente próximo, tá percebendo? Tá chegando gente, vocês vão ter que brigar para ficar agora nos 5 primeiros colocados. Eu estava olhando os simulados e analisando o crescimento, o comportamento de vocês, que a gente vai ter uma reunião com os pais de vocês. Aí eu estava olhando o crescimento, né, de alguns e a constante também de outros. Tem outros que ainda continuam com a mesma média e precisa melhorar. E a gente vai ter uma reunião com os professores, primeiro, para saber o que é que a gente vai fazer de ação para melhorar o desempenho de vocês. Tem gente que é muito boa na área de humanas, mas na área de exatas não está muito legal. Tem gente que é bom de exatas, mas na área de língua portuguesa, por exemplo, está ruim. Aí a gente está tentando ver algumas estratégias para melhorar tudo isso com vocês, entenderam? Então, é necessário que vocês, de verdade, né? A gente fica repetindo isso, estudem, façam as tarefas e corram atrás para melhorar cada vez mais. Então, é isso. Tá entendendo, Laís? Laís, Stephanie e Laís. Eu nunca conheci Laís como Stephanie. Aí ficou, na minha cabeça, deu pane. É Laís para mim. Para mim é Laís. Quero nem saber de Stephanie, é Laís. Laís está compreendendo direitinho, não é? Beleza. Crisângela, tá compreendendo, Cris? Vamos lá. Falem comigo. Algumas pessoas estão direto aí. Jonatas, os dois Jonatas. Nunca mais eu falei com o Jonatas Cordeiro. E agora tem também o Jonatas, que é jogador de futebol. Diga aí. Meu irmão, o Suez está famoso. Depois Jonatas vai estar lá dando entrevista, né, Jonatas? Aí vai dizer assim, não, eu estudei lá no curso êxito. Não sei se o curso vai existir, né? Mas a gente está lá
com esse pessoal, todo mundo forte e alegre com vocês aqui conosco, dividindo, compartilhando essas noites, né? Que não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Eu sei disso, principalmente na idade de vocês, que tem mais coisas, parece, que fazer do que eu, por exemplo, que já tenho uma certa idade. Mas a gente consegue. É persistir, lutar, correr atrás. E aí consegue. Se não persistir, não consegue, não. Oxe, nem saiu, minha gente. Aqui, ó. A questão 6, não saiu a expressão, ó. Não sei o motivo, mas eu vou buscá-la agora. Não vou deixar passar, não. Enquanto eu vou buscar essa questão aqui no computador, deixa eu ver onde foi que eu coloquei ela. Não quer aparecer, ela vai aparecer agora. Antes que eu pegue a questão, que você pode perguntar alguma coisa, se tiver alguma pergunta aí, tá certo? Deixa eu ver aqui, onde foi que eu coloquei. Fichas de exercícios. Vamos lá. Olha, do que eu já fiz com vocês, só está faltando essa, da fichinha, né? Só está faltando essa. Eu pensei que o tempo não ia dar, mas o tempo foi muito favorável. Ainda dá tempo de sobra, dá ainda para fazer uma outra questão assim aleatória que vocês queiram. A questão 6, ela não estava aparecendo a expressão. Eu vou colocar ela agora. Vou colocar aqui e a gente vai responder. Olha a expressão, como ela é. Olha a expressão. É um monstrinho que envolve as raízes, não é? Envolve as raízes. Tem um detalhe nessa questão tão interessante, minha gente, que é derrubar muitos concorrentes. Muita gente ia se atrapalhar nela. Eu vou dizer a vocês logo para vocês entenderem. Veja. Primeiro, eu vou relembrar aqui uma coisa a vocês, tá? Antes de tudo. É que quando eu tenho uma raiz enésima de um A elevado a N. Lembra disso? Que a gente corta, aí sobra A. Não é isso? Observe lá em cima. Beleza, Brenda. Observe que lá em cima eu tenho uma raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Ó. Veja o que eu tenho. Veja a pegadinha dessa questão. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Ó. É a mesma coisa. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, ou pegar mais 2 e elevar ao quadrado, vai dar a mesma resposta, vai dar 4. Concorda comigo? Concorda com isso que eu falei agora? Diga aí, sim ou não? Sim. Sim, né? Beleza. Então, a pegadinha é essa. Eu não vou usar o negativo, porque eu estou me referindo à raiz quadrada. E raiz quadrada nunca tem um número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não existe. Existe raiz quadrada de 4. O que eu estou querendo dizer é que você não deve trabalhar com esse menos 2 aqui, negativo, porque eu estou trabalhando aqui com a raiz quadrada. Se eu estou trabalhando com a raiz quadrada, eu devo trabalhar aqui com um sinal positivo, visto que ele tem o mesmo valor. Raiz quadrada de menos 2 elevado a 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí, quer dizer o quê, professor? Isso tudo que o senhor está falando. Que quando eu for resolver isso aqui, eu não vou simplesmente cortar e botar menos 2 aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro trabalhar com a ideia do 2 ao quadrado.
Isso tem a ver com algo chamado módulo, que vocês vão estudar depois, tá certo? Dentro de números complexos, por exemplo, a gente trabalha com módulo de um número, e aí está associado a essa parte positiva da raiz quadrada. Fica mais evidente quando eu trabalho dentro dessa situação modular. Mas aqui, a título de informação e para que você compreenda o que eu estou falando, é que não se trabalha com raízes onde raiz quadrada, onde o radicando é negativo, não se trabalha. Eu trabalho com positivo. Aí, vezes, esse número aqui, 0,3333, é uma dízima periódica simples. Ela vai ter numerador, que é o período, que é o número 3, e 9 aqui embaixo, que é a quantidade de algarismo, né, representada pelo meu período. O período é 3, só tem um algarismo, eu coloco um 9. Resumindo, se eu pegar 3 e dividir por 9, dá 0,33333, e esses 3 pontinhos quer dizer infinito. É uma dízima periódica simples. A gente fez ela logo quando estava estudando a ideia do estudo das frações lá atrás. Foi uma das primeiras aulas. Dízimas periódicas simples, tá? Aí como é que se faz? Repete o período em cima. Como só tem um algarismo no período, coloca um 9 embaixo. Quem lembra disso? Quem lembra? Só para saber. Quem é que lembra aí? Lembra, né? Da escola também, é verdade. Isso. Muito bem, minha gente. Que bom que vocês lembraram. Muito bom saber que vocês lembraram. Então, você repete o 3 e o 9 aqui embaixo. Aí, menos 1. Com cuidado, eu vou colocar os parênteses, porque eu ainda não terminei essa parte. Não terminei. E o 2 elevado a menos 1, professor? O 2 elevado a menos 1. O 2 elevado a menos 1, você tem aquela regra lá do expoente negativo, de potência, que quando você tem A elevado a menos N, você inverte. E o que era negativo passa a ser positivo. Aí fica A elevado a N. Ou seja, 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Porque o que era negativo passa a ser positivo. A gente faz uma inversão, como eu fiz aqui com aquele N. Aí agora sim, eu vou cortar esse 2 daqui do índice com esse 2 daqui do expoente. Aí vai sobrar só 2. Vai sobrar só 2. Aí vezes, deixa eu botar de azul. Vai sobrar 2 vezes. Agora aqui, de vermelho, número misto. Eu vou multiplicar e depois eu vou somar. Professor, eu nunca sei assim o momento de fazer a multiplicação e a soma. A multiplicação é o seguinte: você pega o denominador, multiplica pela parte inteira. 9 vezes a parte inteira do número misto. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Aí bota aqui, menos 9. E soma o resultado com o numerador, ou seja, mais o número 3, que é o numerador. Tudo isso dividido por 9. De novo, vou fazer de novo. 9 vezes menos 1 dá menos 9, mais 3. Menos 9 mais 3. Aí o 9 você repete aqui embaixo. Aí tudo isso dividido por 1 sobre 2 elevado a 1 é 2. Até aí tá tudo certo, minha gente? Na cabecinha de vocês, tá tudo certo? Diga aí sim ou não, para eu continuar. Sim. Sim, né? Beleza, valeu. Ok, Thaís, Caio, tanto Ferreira quanto Henrique, todos dois muito atentos, não é? Sempre perguntando no individual, no privado. Minha gente, pegando aí o gancho, perguntem no grupo, não tenha vergonha, não. Por que no grupo? Porque no grupo a gente está compartilhando. Não pense assim, poxa, uma dúvida minha tão trivial, meu colega vai ficar sorrindo de mim. Vai não. Sabe por quê? Ele também tem essa dúvida. Ele pode não ter a mesma dúvida, mas ele tem, num assunto, também dúvidas, porque ninguém sabe tudo. Então, cada vez que você vai perguntando, vai movimentando ali, num grupo, outros também vão se sentindo assim, na obrigação
de questionar, de participar. Quem nunca participou, corre atrás, entende? Então, tem que fazer aí essas perguntas também no grupo. Beleza, voltando. Aí, agora aqui, ó, para terminar a questão, eu vou fazer o que aqui? Vou apagar aqui para ficar um espaço melhorzinho. Vou apagar essa parte aqui. E vou resolver tudo isso aqui no cantinho. O 2, você repete o 2, que ninguém mexeu com ele. O menos 9 mais 3 dá menos 6 sobre 9. Olha aqui, sobre 1 sobre 2. 1 sobre 2. Está concluindo, porque aqui é uma multiplicação de frações. Ó. Aqui embaixo do 2 tem o número 1. Aí eu vou fazer 2 vezes menos 6 e 1 vezes 9. 2 vezes menos 6 dá menos 12. E 1 que está aqui embaixo, vezes 9 dá 9. Dividido por 1 sobre 2. Na divisão de fração, você sabe, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 vai lá para cima e 1 fica aqui embaixo. Aí como é que vai ficar aqui o cálculo final disso? Ó, 12 vezes 2 dá 24. E 9 vezes 1 dá 9. Só que eu vou simplificar. Como assim simplificar? Eu vou dividir por 3. Vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. Aí vai ficar 24 por 3 dá 8, negativo. E 9 por 3 dá 3. Então, a resposta é menos 8 sobre 3. Letra A. Certo? Beleza aí, minha gente? Acompanhou direitinho? Veja aí. Dê a sua analisada, pergunte. Isso, Igor. Na divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Muito bem, muito bem. Muito bom mesmo quando vocês entendem, é gostosinho demais. Então, sobre essa ficha, a gente encerra aqui. Certo? A ficha foi resolvida, vai ficar arquivada para que vocês, se tiverem dúvida, deem uma olhada e questione, pergunte, caso seja necessário, tá certo? Então, eu finalizo aqui a gravação e até o próximo vídeo.